Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Aliás, né, eu estava gravando o áudio hoje e eu sempre falo a mesma coisa, né? Glória a Deus pela vida de vocês, né? Então, depois um jargão aí do Luiz Marcelo. Glória a Deus. Bom, pessoal da rádio, muito boa noite. Boa noite a todos. Fica conectado, ligadinho com a gente. Luci, boa noite com muita alegria. Quem está no relógio de oração, lembrando, vai lá para o relógio de oração, depois acompanha na retransmissão, né? E quem puder estar conosco, comigo aí, agradeço a presença, amém? Comigo aqui no estúdio está a bispa, nossa bispa querida, e está a Paty também conosco aqui, né? Glória a Deus pela vida delas. Bom, pessoal da rádio, não se esqueça, dá para você compartilhar, já vou dar os recados logo, Rádio Hebron, www.radiohebron.com.br para quem tem iPhone. Quem tem o sistema Android, baixa o aplicativo aí no teu celular, e eles mudaram a página lá, ficou show de bola, dá para você compartilhar, né? Direto do aplicativo você consegue compartilhar, dá para você gravar, tem uma pastinha, se eu não me engano, é isso, né? Uma pastinha no canto esquerdo lá, né? Dá para você... Boa noite, com muita alegria. Hoje, muito séria, bispa, hoje teremos um programa tranquilo, em nome de Jesus. Tem uma pastinha do lado, que agora ela tem uma parceira, então já viu, né? Tem que ficar ligeiro aqui. Tem uma pastinha do lado lá para você armazenar, pessoal. Então você armazena e você consegue ver depois, ouvir depois, amém? Então quem quiser migrar, fica à vontade. A gente interrompe os louvores, daqui uma hora a gente volta novamente com os louvores, amém, pessoal? Glória a Deus. Bom, vamos lá. Falar de ontem um pouquinho, né? Sempre eu falo do dia anterior e eu quero falar para vocês sobre o testemunho ontem. Ontem nós tivemos a participação da Daniela, né? É conhecida como Dani, esposa do Fábio Williams. Ela deu um testemunho ontem extraordinário, né? Já estava conosco há um tempinho aí, né? Acho que ela falou no finalzinho do ano passado, se não me falha a memória. E ela estava participando da Hebron, já vinha acompanhando, porém, no oculto. Sabe aquelas pessoas que entram no quadradinho lá não se manifestam? Ela estava exatamente dessa forma. Foi acompanhando a Hebron, e daqui a pouco, infelizmente, por uma fatalidade, a sogra dela, né, sofreu um acidente, e aí ela pediu para que estivéssemos orando. Olha, falou para a amiga dela, ela pede para a sua bispa lá, né? Para aquela sua bispa lá que a gente ouve todo dia, ela está orando. E nós colocamos aqui na igreja, né, evidentemente, todo mundo pede oração, tem um caderninho de oração aí. A gente começa a orar, né, vai orando pelo pessoal, e eu tenho, inclusive, hábito de marcar data, para saber, né, como é que está a situação aí. Então, eu vou acompanhando todo mundo aí, os pedidos de oração. E aí, o que acontece? Numa dessas aí, que a gente estava orando também, ela entrou e começou a participar conosco. E, nesse ano, participou já do primeiro propósito, acho que, se não me engano, no mês passado, participou do propósito conosco, e esse mês também está participando. Então, glória a Deus, ela deu um testemunho do que Deus fez na vida da sogra dela. Estivemos na casa dela hoje, também, coincidentemente, na casa da dona Márcia, que vai vir dar o testemunho, né? Nada melhor do que ela dar o próprio testemunho, né? Então ela vai dar o testemunho também do que Deus fez na vida dela, e é uma família abençoada. Então nós estamos muito felizes, foi um testemunho extraordinário. Então se você não tem oportunidade de ver, entra lá, está salvo lá, entra na página e você vê, não só pelo Facebook, mas também no YouTube. Então toda a programação da Hebron, pessoal, acabou, 1 hora, 2 horas, a gente já lança, quando não dá, mais tardar no dia seguinte pela manhã, às vezes tem programa. Nós tivemos essa semana muito problema de internet, aí não foi geral, pelo que passaram, realmente foi geral aqui em Guarulhos, né? Então nós tivemos muito problema com a internet essa semana. Fizemos a transmissão, porém na hora de carregar na página do YouTube nós não conseguimos. Então, em nome de Jesus, nos perdoem aí, mas tem toda a programação já lá para você acompanhar. Legal, pessoal? Glória a Deus. E isso foi um resumo aí da semana. Nós temos hoje a Luz da Palavra. Começamos agora. Chile, boa noite, com muita alegria. Dona Deise, muito boa noite, com muita alegria. Valéria, Dona Deise Galinari, muito boa noite. Eu falei, oxe, que fosse a bonequinha. Jefferson Novaes, boa noite, com muita alegria. Tamo junto aí, ó. Lolo, minha queridinha que me acompanha aí. Um beijo grande para ela, para Gabi. Vanessa, o Jefferson, são uma família abençoada. Maurício, boa noite, com muita alegria. Maurício, meu parceiro, falei com ele hoje. A gente fala rapidinho, ele sempre manda todo dia pela manhã, logo bom dia, com muita alegria, só vitória, Maurício. Glória a Deus, manda um abraço aí pro seu Renato, Dona Deise. Uma satisfação estar com ele, estivemos com ele em Salesópolis, é uma pessoa abençoada, né? Já tinha conhecido ele na casa dele, né? Depois ele esteve conosco também no aniversário da Bispa, e pude passar um pouco do dia com ele lá no sítio. Foi muito, assim, muito 10. O Jefferson esteve com a gente aqui, a família dele, no domingo, aliás, domingo aqui, a casa estava cheia,
teve culto de Santa Ceia, primeiro domingo do mês, a casa estava cheia, muita gente. A Valéria fez uma feijoada, que olha, eu vou falar coisa para vocês, é a feijoada. Normalmente você fica pescando lá, vai achar uma carne, da Valéria é o contrário. Você pesca, você tenta achar o caldo, que é só carne mesmo. Fez uma feijoada abençoada aí, tivemos um dia em comunhão, foi um dia extraordinário. Amém, pessoal? Glória a Deus. Bom, vamos falar sobre o que a gente começou na segunda-feira. Nós ministramos aí, paramos no capítulo 11 de Êxodo, né? Falamos sobre a nona praga, né? E o Senhor anunciando, né? Na realidade, no capítulo 11, anuncia a 10ª praga, né? Então, nós falamos um pouquinho e encerramos, por quê? Nesse meio do caminho tem alguns acontecimentos aí. Então, o Senhor começa a dar direção para Moisés sobre o que iria fazer com a 10ª praga. E agora nós vamos no capítulo 12, vai começar a instituição da Páscoa, né? Por quê? O que é a Páscoa, né? A passagem, né? No caso lá, né? A gente sabe hoje a passagem da morte para a vida e lá da libertação, né? Do povo, né? Do povo que era escravo foi passado por quê? Para a liberdade. E é isso que nós vamos ver no capítulo 12. Então eu quero orar com vocês em nome de Jesus para a gente começar. Quem tiver no relógio de oração, então em nome de Jesus, fica lá, cumpre o teu papel, entrega a tua oferta, né? No relógio de oração, que é importante, depois você vê na retransmissão. Por quê? Porque depois você consegue ver na retransmissão. No relógio de oração não dá para voltar atrás. É um horário fixo, né? Um compromisso não é comigo, não é com a bispa. Quando você faz um compromisso, pessoal, no relógio de oração, um compromisso com o Senhor. Então a gente fala, sempre a gente pega no pé aí, muito cuidado, né? Com os horários, né? O horário do relógio de oração, como você marcou com o Senhor aquele compromisso. Então naquele horário esteja lá, né? O Senhor está te esperando. Você marcou com ele 6 horas da tarde, meio-dia, 6 da manhã, meia-noite comigo, né? Eu sei que à meia-noite o pessoal às vezes tem um pouco de sono aí, mas muito cuidado, né? Para a gente não ser roubado aí. E não entregar a tua oferta. Temos que entregar a nossa oferta diária. Não vai dar para participar? Entra no WhatsApp da igreja aí, no 11 970 13 8161. Coloquem aí para mim, por favor. Pode colocar aí. 11 970 13 8161. E aí o que acontece? Sempre que você não puder participar do relógio de oração do teu horário, o que você faz? Dá um alô para a gente cubra você, para não deixar uma brecha no mundo espiritual. Amém? Olha lá, a dona Deise colocou só vitória, é isso aí. Sofia, boa noite com muita alegria. Maísa, boa noite com muita alegria. Boa noite, Melzinha, Tito, Jô. Mococa, que saudade de Mococa. A gente estava falando essa semana, eu e a Bispa, com muita saudade de Mococa. Mas o Senhor vai preparar e muito em breve vão ficar alguns dias aí também em nome de Jesus. Sofia de Uvinópolis, já um pouquinho mais longe, mas a gente vai tentar chegar aí também em nome de Jesus. Temos Araxá, o pessoal está cobrando aí, nós temos que estar lá também. Então, a última, eu prometi até ao vivo aí que na próxima viagem, em nome de Jesus, vamos até Araxá. Vamos ver se o Senhor permite aí que na próxima aí a gente consiga até lá. Boa noite, Sofia, com muita alegria. Bom, pessoal, vamos lá. Então, vamos orar para a gente começar, que tem muita coisa para a gente ver hoje. E encerrar sexta-feira, aí, vamos ver se a gente dá uma adiantada boa. Êxodo, eu acho que dá para a gente ver, nesse mês de junho a gente vai conseguir ver tranquilo, né? Êxodo, e já vamos iniciar o próximo livro. Então, fica ligadinho aí, porque tem muita coisa aí. Não perca a aula, perdeu, né, um programa, vê no dia seguinte, não tem à noite, né? Tem só o programa Prefiro Crer da Bispa, mas é 3 horas da tarde, 4 horas, 4h15 no máximo, já terminou. Então, quando você chegar do serviço, dá para você ver a luz da palavra aquilo que você perdeu, para não precisar fazer no sábado, você ter um dia com a tua família. Amém? Glória a Deus, vamos orar, pessoal, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite abençoada que o Senhor nos preparou. Eu te peço, Senhor, nesta noite, nos visita poderosamente, nos reveste de poder, de unção, de autoridade, nos capacita nesse dia de hoje. Abre o entendimento para receber e ouvir essa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nos limpa, nos purifica de todo pecado, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Toda sonolência, todo cansaço agora, Pai, caia por terra em nome de Jesus. Deslacra os nossos ouvidos, Pai, abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua palavra nesta noite, Senhor. E tudo que o Senhor fizer, a honra, a glória e o louvor é Teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, todo mundo despertou aí. Eu sei que todo mundo trabalhou, tem muita gente chegando do trabalho aí, está cansado. Nós temos a Cris aí, a Sheila está comigo à meia-noite, não é isso? Participa à meia-noite, está comigo à meia-noite. A Cris Mari, que veio aí no trânsito, né? Ela sai do serviço, ela volta aí no trem, aí a gente contou o testemunho dela. Fantástico, você vê que ela não tem impedimento para ela. Ela tem anotado muita coisa, foi uma dica muito importante o testemunho dela, porque adianta algumas coisas aí, ela anota para que aconteça o quê? Para que ela não perca
nada, né, que não esqueça. Inclusive, quando ela abriu o caderno dela, começou a falar as palavras, as passagens sobre cada mês, que um dia ela me pediu, bispo, eu quero as 12 chaves que eu perdi no começo do ano. E eu passei as 12 chaves. Ela não pediu por pedir, não. Ela anotou e mostrou pra gente. É isso aí, nós temos que anotar para saber o que nós vamos viver. Eu sei o que eu vou viver esse mês. Qual a palavra desse mês? Manassés e Efraim. O bispo. A bispo já dedurou. Manassés e Efraim. Eu vou viver. Vai viver? Eu vou viver também. Hoje eu vou fazer uma pergunta para a bispo, até o final. Jesus me economiza. Já que ela tá craque Eu assim, estou no né? relógio de oração. Vai ter que a pergunta? Não estou aqui, não. A bispo já está no relógio de Eu oração. estou no relógio de oração. Vamos lá, pessoal. Capítulo 12, então, começa a instituição da Páscoa. Isso que fala o capítulo 12, que nós vamos começar agora. Amém? Primeira coisa que temos que entender é que a instituição da Páscoa não foi uma ideia de Moisés. Haja vista que tem gente que acha que simplesmente foi ideia de Moisés a instituição da Páscoa. Bom, primeiro, que tudo aquilo que Moisés fez, né, naquele período, era tudo com base naquilo que Deus dava de determinação para ele. Nada saiu disso, né? O Senhor falava para ele, o máximo que poderia acontecer, ele repassar para Arão, e Arão fala para todo o povo. Então, tudo tinha direção de Deus. Não fazia nada como ele queria, né? Então, assim, não foi ideia de Moisés, nem muito menos de Arão. O próprio Deus instituiu, o próprio Senhor instituiu, e cada um deveria entregar um cordeiro, que significava o quê? Uma salvação, até porque a salvação é individual. Então, um cordeiro para cada um, porque era salvação individual. Então, tinha que se entregar um cordeiro para aquela família lá. Amém? O cordeiro ou cabrito deveria ser, primeiro, sem defeito, porque esse morreria no quê? No lugar do pecador. Então, de que adiantaria um cordeiro com defeito? Fala sério. Primeiro, você vai entregar uma coisa para o Senhor de qualquer jeito? Nós já temos lá atrás, Caim e Abel aí, né? Lembra? Que um matou o outro porque entregou uma oferta melhor, entregou aquilo que era a primícia, aquilo que, né? Que era o melhor da terra, e nós vimos o outro irmão que simplesmente entregou aquilo que estava sobrando na terra. Então, muito cuidado. E aqui faz sentido entregar uma oferta com né, um cordeiro com defeito. Então, porque está com defeito, não dá para fazer nada, eu vou entregar ao Senhor. Então, em nome de Jesus, né? Você está falando que é para nos limpar do pecado, para que você vai entregar um cordeiro com defeito para limpar o seu pecado? Fala sério, né? Misericórdia, né? Se Jesus, que é o cordeiro perfeito de Deus, sem pecado, morreu para nos garantir a nossa vida eterna, e aí eu vou fazer isso, eu estou falando para nós hoje, naquela época eu não sabia, né? O povo não sabia, Jesus não tinha aparecido, mas você imagina. Mas é para a gente refletir hoje, que muita gente quer entregar a oferta de qualquer jeito. Quando se fala em oferta, tem camarada que se arrepia aí, né? Falou em oferta, falou em dízimo. Eu não ministro do meu programa, porque aqui não tem nada a ver, a bispa que ministra na parte da manhã. Mas aproveitando o ensejo, quando fala de oferta, fala de dízimo, tem gente que se arrepia, misericórdia, né? Sendo que aqui a gente tem vários exemplos de todo mundo que entregou oferta ao Senhor, a forma como o Senhor instituiu, entregava o seu melhor, não entregava o que sobrava, né? Entregava com excelência, né? Dízimo, eu sempre brigo que assim, dízimo você pode entregar até chorando, não sei o que você vai fazer, que eu penso, tá? Dízimo, você tem que entregar até chorando, por quê? Porque é ordenância. O Senhor está perguntando se você quer ou se você não quer, você vai entregar. Até porque ou você entrega para Deus, você vai entregar para a concorrência. Quem é a concorrência? Satanás, né? O chifre do lá. Então você vai entregar para Deus, você vai entregar para o concorrente. Então entrega para o Senhor, né? E fecha essa brecha no mundo espiritual. Amém? O sangue do animal novo deveria ser passado nas ombreiras e na verga das portas. Lembrando que hoje nós usamos, né? Nós, servos de Deus, presta atenção. Aqui um ato profético, tá entendendo? Nós colocamos o quê? Nós colocamos a mezuzá lá, os judeus colocam. Eu trabalhei num banco judeu, não vou citar o nome, mas trabalhei num banco judeu, acho que todo mundo sabe qual é, mas enfim. Trabalhei num banco judeu, eles tinham mezuzá em todas as portas. O máximo que acontece é algumas eram de plástico, né? Acho que até pela quantidade de portas que tinha, o prédio, né? Não sei quantos andares lá, então eles tinham em todas as portas, porém, na diretoria, aquela igual que a gente tem aqui, que é aquela de material como se fosse ouro, né? Não tem para te mostrar. Mas lá eles tinham de plástico, a nossa aqui, mezuzá. Vou aproveitar e mostrar para o pessoal, a pessoa vai pegar aqui para mim. Eu já vi se vai entrar no programa. Não? Vocês já viram aí a bispa? Não vi, não viu, não. Este era o sinal exigido por Deus para salvar os hebreus da morte física. E o sangue de Cristo é a provisão de Deus para a salvação da morte espiritual. Aqui é uma pequenininha que a gente deu
para algumas pessoas, de alguma proposta, que é mais para colocar no carro, tá? Mas só para vocês entenderem, é pequenininho, ó. Pessoal de casa, que é o pessoal que está na rádio, não dá para vocês verem, tá? Mas assim, ó. Quem tiver dúvida, depois você entra no Facebook. Essa é a mezuzá. Essa daqui a gente usa como chaveiro, enfim, colocar no carro, porque dá para colocar uma mezuzá grande. Tem de todos os tamanhos, tá? A gente coloca lá dentro uma passagem bíblica, os judeus costumam, inclusive, colocar uma passagem bíblica lá dentro. A deles é aberta, você coloca, né? É isso? Amanhã eu vou trazer no programa aquela grandona. A bispa tem uma grandona, amanhã ela vai ministrar isso aí também, e eu me comprometo, ela vai deixar aqui na sexta-feira, eu mostro para vocês, tá bom? Então, o que acontece? Aqui o Senhor dá a determinação que o sangue do cordeiro fosse passado nos batentes da porta, aqui fala nas ombreiras, né, na verga da porta, era no batente, tanto que a gente fala para as pessoas, vamos colocar a mezuzá lá, a gente mede lá 1 palmo, 2 palmos, coloca lá a mezuzá. O que era ali? Um ato profético que nós fazemos hoje, mas ali era uma marca para quê? Para que o anjo da morte não entrasse naquela casa e não matasse o primogênito. Né? Porque nós vamos ver aqui, o Senhor só está dando a instrução do que fazer. Eu já estou antecipando para vocês que o anjo da morte, a 10ª praga é a morte do primogênito, o anjo da morte passaria ali, as casas que estivessem marcadas, né, com o sangue do cordeiro, ali o anjo da morte não entraria. Então nós, hoje, servos de Deus, nós fazemos como um ato profético, nós colocamos a mezuzá, pelo menos, se você não puder botar em todas as portas, pelo menos na porta da sala, tá? A porta de entrada da tua casa. E eu digo mais ainda, é tão importante que todas as vezes que as pessoas entram na tua casa e vê a mezuzá, isso é testemunho de todas as pessoas que já colocaram, né, que a gente visita, ou que a gente oferta na vida da pessoa, coloca lá, as pessoas falam, meu, o que é isso aqui? Eu quero uma para mim também, né? Todo mundo quer uma. Eu lembro até quando nós fomos sequestrados, o cara queria mezuzá, o cara queria nosso anel, eu e a bispa, nós estávamos indo para a igreja, fomos sequestrados na época, né? E eles queriam mezuzá, queriam anel, tudo aquilo que sabia que tinha um símbolo e tinha um poder aquilo, né? Como um ato profético tinha poder, né? Amém? Então você, se você não tem a mezuzá, obtenha e coloque na tua porta como um ato profético em nome de Jesus. Naquela noite não comerão nem carne assada, né? Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas e comerão. Não será permitido comer nenhum tipo de animal cru, nem cozido em água. Ou seja, seria assado ao fogo e dessa forma nenhum dos ossos dos animais também seriam quebrados na preparação. Então ali a preparação, porque não podia ser cozido, não dá para colocar na panela, tem que quebrar os ossos. Então a única forma de comer é somente assado, então não quebrariam os ossos ali. Ali você vê a forma como era a entrega e a oferta, não era de qualquer jeito, né? Seria também uma refeição diferenciada, nada poderia sobrar. Eles deveriam ficar prontos e em alerta para marchar ao comando do Senhor. O cajado que ficava geralmente perto da porta, mas nessa noite não. A ordem era que os hebreus tinham de estar com eles nas mãos, pronto para sair. Porque você vê que tudo que o Senhor está falando era para que o povo se preparasse e ficasse pronto, porque rapidamente o Senhor ia dar ordem e eles sairiam do Egito, né? Então, o que acontece? Deixa eu ver quem que entrou aí mais aí. Vanessa, boa noite, com muita alegria. Marta, Débora da Bispa, minha Débora, olha que saudade da Marta. Martinha, que saudade, meu amor. Beijo grande, Mococa. Ana Paula Borges, boa noite, com muita alegria. Deixa eu ver quem mais aqui. Olha, viu que a Vanessa colocou aqui, não dá para me ler. Ana Paula Borges, a Bispa está respondendo, né? Então, glória a Deus. Carol Belchior, depois que vai vir lá em Araxá. Então, o que acontece? Aqui a gente vê o quê? Tudo tinha uma instrução para preparar os alimentos. Então, o cajado, o que era? Eles tinham que colocar na beira da porta, não. Ficava ali, porque quando ia sair, pegava o cajado. Eles tinham que ficar na mão, porque a ordem do Senhor ia ser muito rápida. E como o Senhor já tinha antecipado que os próprios egípcios, lembra que eu falei para vocês na segunda-feira, que os próprios egípcios iam expulsar eles, então seria tudo muito rápido, não ia ter tempo de pegar muita coisa. Então o Senhor já começa a dar instrução. Então, o porquê de ficar com o cajado? Se prepara, que na hora que o Senhor der o sinal, olha, vamos sair correndo aí. Amém? E aí o que acontece? As instruções para esta noite eram para o conforto, né? Não era para o conforto dos israelitas. Pelo contrário, eles deveriam estar preparados para uma rápida e miraculosa libertação. Tudo muito rápido, não dava tempo de ficar, olha, vou pegar isso, vou pegar aquilo. Então, o porquê de fazer tudo isso. Vamos ler lá o versículo 12 ao 15? Vamos lá, capítulo 12, do versículo 12 até o 15. Vamos lá.
Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu ouvir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então, lembra que eu falei para vocês? Aqui o Senhor já está dando a orientação do seguinte, olha, passa o sangue lá, como eu antecipei para vocês, passa o sangue nas portas lá, e aonde eu ver o sangue ali, eu não vou fazer nada. Compensação, vai passar pelo Egito, e isso vai matar os primogênitos, não só dos homens, mas também dos animais, ou seja, aquele que abriu a madre lá, como fala muito a Bíblia, vou usar o mesmo termo, abriu a madre, ou seja, o primeiro, né, que nasceu ali, o anjo da morte vai passar e vai matar todos, sem exceção. Esse dia vos será por memorial e celebrareis com solenidade ao Senhor nas vossas gerações e celebrareis por estatuto perpétuo. Só hoje não, perpétuo, até os dias de hoje. 7 dias comereis pães asmos, logo no primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois qualquer que comer coisas levedadas, desde o primeiro dia até o 7º dia, essas pessoas será eliminada de Israel. Então, aqui a gente tem algumas coisas assim para não serem mortos. Naquela época, o sangue não poderia comer o pão levedado. Até para que depois eles se lembrassem de tudo isso. Portanto, Deus executaria o seu juízo sobre a terra, toda a terra do Egito, onde os que têm a marca do sangue do cordeiro seriam poupados. A festa dos pães asmos, que muito se fala, deveria ser cumprida, pois qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel. Isso tanto o peregrino, presta atenção, como o natural da terra. Então, todo aquele que passasse pela terra, tem estudos que falam, pessoal, vou fazer um adendo aqui, tem estudos que falam que alguns povos tinham se misturado, e que quando fugiram, inclusive quando saíram do Egito, não foi só o povo hebreu, que teria algumas pessoas que passaram por lá e que foram junto com o povo hebreu, tá? Mas isso aí é estudos, não dá para me afirmar, a Bíblia não relata isso, tá? Mas aqui o que está dizendo é que nesse momento, não só o peregrino, como o natural da terra, nenhum seria poupado. Quer dizer, tudo que o Senhor dá de determinação era para cumprir todo mundo. Então, isso aqui, eu vou fazer um comentário, me entenda muito bem, não me leve a mal. A sua casa, se é serva de Deus, o Senhor dá várias determinações aqui. Está dentro da sua casa, ou o cara cumpre como rege a tua casa. Ah, mas acontece que eu tenho um parente que isso, que aquilo. Ó, se está na tua casa, o que acontece? É o sacerdote, cabeça do lar. A regra qual que é? Se eu sou servo de Deus, eu não vou permitir. É como o cara chegar dentro da minha casa e falar, quero fumar dentro da minha casa. Desculpa, querido, aqui na casa do servo de Deus. Se quer fumar do portão para fora, dentro da minha casa, não. Então aqui está muito claro, dizendo que ó, até o peregrino estrangeiro que passou na tua casa vai pagar o preço. Você está afim de ver a pessoa pagar o preço? Eu não estou. Quero pagar o preço junto? Esse preço, não. Pagar o preço para salvar uma vida é uma coisa. Agora, para andar com a pessoa que está em pecado, que ele dá fazer aliança com ele da mão, estou fora, viu? Olha, eu conheço um Deus misericordioso, mas a palavra diz que tem um Deus também que é fogo consumidor. Então, não queira ver o Deus consumidor. Consumidor, quem está afim aí? Está afim, bispo? Está afim de ver o Deus consumidor? Muito obrigada. Né? Muito obrigado. Então, os meus aí, a bispa, que é mais inteligente que todo mundo. Ah, eu sou mais inteligente que todo mundo. A Deus primeiro que eu é mais inteligente do que eu, né? Então, aqui Moisés, então, começa a dar direção aos anciões. Vamos lá. Vamos ler agora do capítulo 20, do versículo 22 ao 23. Vamos lá. Então, aqui o Moisés começa... capítulo 12 tem algumas partes que o Senhor vai repetindo para ele, e aí o que acontece? Depois ele fala com os anciões, e é o que nós vamos ver agora, algumas coisas que ele já tinha ouvido, ele começa a repassar aí o que diz as escrituras, ok? Então eu não vou ficar no tudo, mas aqui vamos lá. Versículo 22. Tomai um molho de isopo, molhai-vos no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga das portas e suas obreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de sua casa até pela manhã. Então, vamos lá. Olha aqui que eu acabei de falar para vocês. Tem que prestar atenção na palavra, em todos os pontos, toda vírgula. Depois o sacerdote, inclusive, que lê ponto, vírgula, e aí o cara continua, ponto, vírgula, ponto de interrogação. Tem gente que é assim na leitura. Não vou ler dessa forma, logicamente, mas assim,
O tamanho e o respeito. Nós temos que prestar atenção em tudo que está dizendo. Está dizendo o seguinte, que não basta só você passar na porta da tua casa. Se o cara está do lado de fora, camarada, o que vai adiantar? Se a marca justamente está na porta da tua casa, que é naquela casa onde a morte não vai entrar, o que você está fazendo do lado de fora? Então, aqui o senhor está falando, está deixando muito claro. Moisés passa para os anciões, que ninguém devia sair. Entra para dentro da tua casa, marca a porta lá, e lá você está protegido. Amém? Vamos lá, tem o 23. Vamos lá, 23. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras passará o Senhor àquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então está aqui a ordem, né? Então você passa lá o sangue do cordeiro na porta da tua casa, e ali o Senhor não vai permitir que o destruidor entre lá e leve a vida do teu primogênito. Então, obedecer é melhor do que sacrificar. Isso deveria ser contado, inclusive, de geração em geração, mostrando que o Senhor livrou os filhos de Israel e feriu os egípcios. Isso era sacrifício da Páscoa ao Senhor. Então, está aqui, e hoje nós estamos contando de geração em geração. Conto para os meus filhos, vou contar para os meus filhos com certeza, como estou contando para vocês, vocês vão contar para os filhos de vocês. Lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 28, diz assim: pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Amém? Glória a Deus. Então agora chega efetivamente a 10ª praga lá. Então vamos lá, porque agora chegou a praga, que é a referência aí, Hebreus capítulo 11, versículo 28. Então tem essa passagem que fala sobre o sangue passado na porta e que a morte não pegaria os primogênitos, é o que está em Hebreu que eu li para vocês, tá bom? 10ª praga, a morte do primogênito. Então aqui é a última praga, né? Das 10 pragas, aqui é a última, que trata-se da morte do primogênito, como o Senhor já vinha avisando. Falou sobre a praga, falou sobre a instituição da Páscoa, e começa falando para eles. Vamos ler lá novamente, no capítulo 29, o versículo 29 ao 32. Sempre que precisar ler, nós vamos ler para que fique gravado. Afinal, a luz da palavra é um estudo, e tem coisa que nós precisamos ler novamente. Amém? Vamos lá, do versículo 29 até o 32. Vamos lá. Aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, até aquele que estava lá preso na cadeia, todos eles sendo primogênito, todos eles morreriam. Tem noção? Você consegue imaginar o que foi isso naquela época? Você olhar e ver todos... A novela, você viu o menino, daqui a pouco o menino cai, né? O filho de Ramsés. Aí você fica imaginando, você olhar para tudo quanto é lado e ver gente caindo no chão. Tem noção do que é isso? Misericórdia, né? Vamos lá. E todos os primogênitos dos animais. Então, não só os homens, mas os primogênitos dos animais também ali eram mortos. Então, imagina a destruição lá, né? Levantou-se Faraó de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e fez-se grande clamor no Egito. Imagina a choradeira que estava por conta de tudo isso. Imagina o clamor. Eles devem ter clamado aos deuses deles lá. Misericórdia, né? Pois não havia casa em que não houvesse morto. Ou seja, toda a casa do Egito tinha um morto. Pelo menos um. Olha só tamanha devastação. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhe disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós quanto os filhos de Israel, e de servir ao Senhor, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vosso gado, como tendes dito. Ide-vos embora e abençoar-me também a mim. Quer dizer, aqui, olha o medo de Faraó agora. Pega tudo que é teu, vai embora, não deixa uma unha para trás, eu não quero mais nada. E lembre-se, lembra o que eu falei para vocês na segunda-feira? Que ele falou que, olha, próxima vez que você me vê, você vê a minha face e eu vou te matar. Não foi o que ele falou? Senão você vai morrer. E Moisés falou: bom, fica tranquilo, não tem problema não, eu estou sossegado. E aqui a gente viu o poder de Deus atuando e resposta imediata do Senhor. Aquilo que ele temia agora não estava nem aí, pelo contrário, estava mandando ele ir embora e ainda pediu para abençoá-lo. Quer dizer, aqui não tinha dúvida de que Deus era Deus, né? Depois de tudo isso, né?
Os egípcios ainda apertaram para que o povo fosse logo. O desespero deles era tão grande que começou a sufocar o povo. Meu, eu quero que vocês vão embora, mas vai logo. Lembra que eu falei do cajado? Fica o cajado na mão e vai, porque vai ter que sair rápido. Aqui está a prova. O Senhor já estava preparando o povo. Por isso que às vezes, a gente sofre porque a gente não presta atenção no que o Senhor está falando. E eu estava sentado um pouquinho antes aí, a bispa estava falando aqui, olha, o Senhor está falando para fazer rápido. Agora, lendo isso aqui, eu fico mais assustado ainda, né? Que imagine que o Senhor vai fazer tudo rápido, que rapidez é essa? Que às vezes não dá tempo de a gente sentar, aqui o povo não teve tempo de nada. E os próprios egípcios começaram a falar para eles, primeiro não queriam deixar eles ir, agora estão pedindo para que eles vão e que vão rápido, por quê? Tinha medo que não fosse morto só os primogênitos, que fosse matar todo mundo. Você já imaginou o medo do camarada? Chega na casa dele, o filho morreu. Vai na casa do vizinho, o filho também morreu. Fala, meu, daqui a pouco vai matar a mulher, o restante dos filhos. Olha, imagina a situação. Então eles apertaram para que eles fossem embora com medo de que todos eles morressem. O povo tomou então a sua massa antes que levedasse. Então o pão não teve tempo de levedar. Isso explica o porquê do pão não fermentado. Os israelitas, ao saírem apressados, não tiveram tempo suficiente de deixar o pão fermentar, né? Desde esse dia, então, o pão sem fermento os lembraria do dia em que tiveram de sair apressadamente do Egito. Então, ficou claro aí? Porque do pão não fermentado, saíram tão depressa que não deu tempo de fermentar o pão. Então, o pão não cresceu, né? Então, a mulher aí sabe, tem homem que vai entender o que eu estou falando, né? Mas, enfim, não deu tempo de crescer o pão, saiu daquela forma. E isso, eles iam lembrar de tempos em tempos o que estava acontecendo. Amém? Fizeram ainda o povo com Moisés ordenar e pedir aos egípcios objetos de prata, ouro e roupas. E assim os egípcios entregaram conforme o Senhor já tinha avisado. Tudo que pediram, lhes eram entregues. Lembra que o Senhor falou para eles? Lá atrás, olha aqui a palavra se cumprindo. E isso é para a gente prestar atenção que aquele que prometeu é fiel e justo para cumprir. A gente vive ministrando isso e as pessoas continuam com dúvida. Deus me prometeu, ele vai cumprir? Lógico que vai cumprir. Aqui está aqui, o Senhor cumpriu tanto que eles levaram ouro, prata e os próprios egípcios estavam entregando. Tem noção? O cara não queria deixar o cara sair sozinho, sem nada, que dirá entregar ainda o que ele tinha em casa. Então, olha o poder de Deus ali. A saída dos israelitas do Egito continua. Então, agora vamos realmente o processo de saída. Por quê? Pegaram ouro, pegaram prata e agora vamos caminhar. Eles não tinham carro, não tinham cavalo, não tinha nada, né? Os egípcios eram conhecidos por ter já aquelas carruagens, né? Com 2 rodas só e o cavalo na frente, como a gente vê em alguns filmes também, inclusive daquela época, talvez não com a mesma modernidade que a gente vê na televisão, mas alguma coisa bem próximo disso. Amém? Vamos ler lá o versículo 37 ao 41. Ainda no capítulo 12, do 37 até o 41. Assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote. Então aqui está o nome de quem era Faraó naquela época, que não começa falando lá em Êxodo, não fala do pai e dele. Então aqui já Ramsés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Então, essa informação é informação importante. E quando os estudos falam de 3 mil pessoas, eu vou ler para vocês já em números, a gente vai ver, fala, aliás, eu já vou antecipar, né? Não vou nem ler para vocês, depois se vocês quiserem, está lá em Números, capítulo 1, do versículo 41 ao 46, tá? Então, Números, capítulo 1, do versículo 45 a 46, aliás, 45 e 46. E lá fala sobre esse número. 600 eram só homens, né? Aqui fala de 600 homens a pé, e fala também o seguinte, lá em Números vai falar que eram acima de 20 anos. Então, quer dizer, o povo tinha se multiplicado muito, 600 aqui eram só os homens, fora, né? Tudo mais. E aí, tem estudos que falam que a parte dos estrangeiros que estavam junto com eles aí. Amém? Subiu também com eles um misto de gente, olha aqui, ó, ovelhas, gado, muitíssimos animais. Então, segundo os estudos, esse que fala aqui, esse misto de gente, seria povos de outras origens, de outras nacionalidades. Ok? Tá claro? E cozeram os bolos asmos de massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito, não puderam deter-se e não haviam preparado para si provisões, tudo muito rápido. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram na terra do Egito
foi de 430 anos. E eu li para vocês lá em Gênesis sobre o Senhor falando que o povo ficaria sendo escravo, né, por mais de 400 anos. Então, está aqui mais um número mostrando tudo isso, né? Nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Amém? E deixa eu ver aqui, até para mim, se eu só confirmar a idade, mas eu tenho quase certeza que é isso mesmo. O número, só para a gente... Eu falei para vocês e eu li. Isso. Segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima. Isso mesmo. Todos os capazes de sair para a guerra. Então, aqui, todos aqueles que eram capazes de sair para a guerra, acima de 20 anos, se alguém ferido, qualquer outra coisa, não podia. Foram contados esses 600 mil aí. Amém? O Senhor repetiu a Moisés e Arão sobre a celebração da Páscoa, novamente sobre o rito, quer dizer, para que não ficasse dúvida nenhuma, não só para Moisés e Arão, mas para todo o povo, para toda a congregação, que os estrangeiros não poderiam comer. Aqueles que foram comprados por dinheiro poderiam desde que, ou seja, se naquele tempo, né, tivesse algum hebreu tivesse comprado um escravo, e isso dá mais um entendimento sobre esse misto de gente, você consegue entender? Assim como eles eram escravos do povo hebreu, talvez tivessem escravos também de outros povos mais humildes do que eles, tá? Porque a gente vai nas entrelinhas aí e vamos entendendo, por isso que alguns estudos, embora não tenha veracidade, mas a gente vai montando um quebra-cabeça aí, amém? Aqueles que foram comprados por dinheiro poderiam, desde que circuncidado. Então, todo aquele que era escravo naquela casa, ainda que fosse circuncidado, ok, poderia participar da celebração da Páscoa. Caso contrário, não poderia. Portanto, a lei seria tanto para o natural como para o forasteiro, aquele que passar pela tua casa, estiver dentro da tua casa, aquilo que eu acabei de dar um conselho para vocês, está dentro da tua casa, ou o cara, né, participa do banquete junto com você, ou então, né, como diz o ditado aí, da linha na pipa. Né? O que demonstra que, na avaliação de Deus, não de nascimento, o estrangeiro compartilha desde que, não de nascimento, mas desde que compartilhe da mesma fé em Israel, se torna tão israelita quanto nativo. Então, desde que ele compartilhe da mesma fé que você, ele não precisa ser necessariamente nascido como povo hebreu, como israelita. Amém? Assim, naquele dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Então, segundo toda a quantidade de povos lá. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, capítulo 13. Hoje acho que não vai dar para a gente avançar muito, porque são capítulos um pouco mais complexos, mais longos, né? Mas vamos ver se a gente consegue pelo menos até o capítulo 14, amém? Minha ideia era ter o 15, mas não vai dar. Capítulo 13. Consagração dos primogênitos. Agora é o segundo momento. Consagração deles saem de lá, vão para a beira do Mar Vermelho e começa um outro momento. O Senhor chama Moisés com a instrução de consagração dos primogênitos. Todo aquele. Então agora estamos falando dos primogênitos daqueles que estão vivos, que são o povo de Israel, ok? Todo aquele que abriu a madre, ou seja, o primeiro filho, o primeiro dos filhos de Israel ou de animais. Então aqui o Senhor está falando sobre separar não só os homens, mas os animais, todos aqueles que abriram a madre, daqueles que estavam vivos, oriundos do quê? Do povo hebreu, que o restante morreu. Amém? O povo se lembraria desse dia para sempre, como falado anteriormente. Não deveriam comer pães levedados, ou seja, com fermento, né? Por 7 dias deveriam comer pães asmos. Para quê? Para se lembrar do tempo do Egito, da saída do Egito. O Senhor repetiu a promessa sobre a terra que daria para o povo de Israel. Falou ainda que seria nesse dia e era para contar aos filhos, e contando de geração em geração. Isso pelo que o Senhor me fez quando saí do Egito. Então, toda essa festa da Páscoa era para ser contada para os filhos e mostrar, olha, isso aqui foi o que o Senhor fez quando eu saí do Egito. A importância da Páscoa. Que essa passagem, né, da escravidão para a liberdade era preciso contar para os nossos irmãos. E hoje nós contamos para os nossos filhos a passagem, não só essa, né, mas a mais importante, que é a passagem de Cristo, onde ele foi o Cordeiro vivo por todos nós, ok? Detalhe, em alguns momentos o Senhor fala sobre os povos, sobre as nações, né, que ocupavam a terra de Canaã.
As diferenças entre uma passagem e outra, você vai aqui falar de alguns povos, de outra passagem falar de outros, né? Indicam que o objetivo principal não era relatar a complexidade, a quantidade de povos, não era isso. Mas sim a lembrança de que a terra de Canaã estava ocupada e de que seus habitantes teriam de ser removidos à força para que a promessa se concretizasse. E isso a gente vai ver em Josué. Então, no livro de Josué, nós vamos ver isso. Eu já ministrei no ano passado no discipulado. Quem fez discipulado comigo no ano passado, essa parte já está craque. Quem não fez, vai fazer comigo esse ano na luz da palavra, né? Logicamente, eu vou estudar tudo de novo, e o que o Senhor acrescentar, eu vou acrescentar para vocês. Então, sempre tem algo a acrescentar. A palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Então, eu convido você que fez o discipulado ano passado comigo, né, de sábado, esse ano vai poder participar do discipulado comigo aí, ó, no livro de Josué, durante a semana, segunda, quarta e sexta. Amém? Temos encontro marcado. Como eu brinco com a bispa, é o programa da família brasileira. Né? Você está ensinando aí a tua família. Então, aqui, pessoal, não era falar, olha, por que uma passagem ele fala de, sei lá, cananeu, de eteu, de não sei o quê, e na outra não fala? Na verdade, o que ele queria dizer, o que o senhor está relatando aqui, a complexidade, não era esse o principal foco da cidade, era mostrar que a terra estava com poceiros e o povo precisava tirar. E, inclusive, eu ministrei também, comentei com vocês esses dias, não me recordo agora do dia, que lá no livro de Josué nós vamos ver que tinha muito mais terra. É que, né, com o avançar do tempo, não possuíram algumas terras. E teve terras, inclusive, que Josué pagou um preço junto com o povo, porque não expulsaram o povo da terra. O Senhor deixou muito claro, e aqui eu fiz questão de ler para vocês, que era para tirar à força os conselhos da terra, que aquela terra foi dada ao povo de Israel. As terras que Abraão peregrinou ao longo da vida dele. Amém? A festa deveria se comemorar ano após ano. E nós comemoramos até o dia de hoje, né? Da Páscoa, a passagem do anjo da morte. Ou seja, não é só a libertação, né? Da morte para a vida. O povo era escravo, o que tinha de futuro para ali? Tinha um futuro de morte, né? Escravidão e morte. O Senhor dá ordem de que era necessário apartar todo aquele que abrir a madre, no caso dos animais. Esses deveriam ser separados para o Senhor. Olha aqui. Nós começamos um outro momento. Presta atenção para você não se confundir aqui. Nós vimos a morte dos primogênitos, depois nós vimos a separação do primogênito. Aqui vai ser entregue uma outra oferta por esses filhos primogênitos que permaneceram vivos, mas a oferta aqui não é para eles matarem, é uma outra oferta. Presta atenção, vamos ler lá, capítulo 13, versículo do 13 ao 16. Vamos lá. Diz assim: porém, todo primogênito jumenta resgatarás com o cordeiro, se não resgatares, será desnucado. Mas todo primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. Quando do teu filho amanhã te perguntar que é isso, responder-lhe-ás: o Senhor, como um forte, nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito do animal. Por isso, eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre. Porém, a todo primogênito de meus filhos, eu resgato. Então, aqui está falando o quê? Que vai permanecer um lá e vai ser separado para cuidar. Por quê? Ali, em vez de entregar pelo primogênito que foi, eu vou resgatar, eu vou guardar para o meu filho. E isto será como sinal da sua mão e por frontais entre os teus olhos. Porque o Senhor, como um forte, nos tirou do Egito. Então, aqui é o seguinte, ó, não era permitido que nenhum jumento fosse oferecido em sacrifício ao Senhor. Na realidade, os israelitas deveriam resgatar primeiro os seus filhos. Eles não poderiam nunca matá-los em sacrifício humano. Então, a não ser que morresse ou qualquer outra coisa, mas não poderia matar ele em sacrifício. Por quê? Eles representariam, né, cada primogênito do povo de Israel. O Senhor poupou os primogênitos dos israelitas, mas matou dos egípcios, humanos e animais, para dar ao seu povo a libertação. Amém? Mais tarde, o Senhor vai ordenar, né, ordenaria que os levitas fossem separados para ele, no lugar dos primogênitos israelitas. Então, aquilo que o Senhor pedia, né, para separar para ele, né, para amanhã entregar ou amanhã o holocausto, mais para frente, lá em Números, nós vamos ver,
Depois, se vocês quiserem ler, está em Números capítulo 3, do versículo 40 ao 51. Tá? Então, se você quiser ler já, nós vamos ver aí no próximo livro que nós vamos ler Levíticos, né? Vamos ler Números, Deuteronômio, então nós vamos ver lá. Lá o Senhor faz a diferença, e tira e entra os levitas no lugar dessa oferta, ok? Deus agora guiaria o povo pelo caminho, e claro, tendo o faraó deixado o povo ir, o Senhor não os levou pelo caminho dos filisteus, que seria mais perto, e isso eu já falei, vira e mexe eu comento com algumas pessoas sobre isso, né? Mas, porém, o povo se arrependeria e voltaria ao Egito. Assim foram pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Então, vamos fazer uma paradinha aqui. E, às vezes, eu comento com as pessoas, e eu já fiz até porque eu não tenho um mapa para mostrar para vocês, mas eu fiz o desenho no meu caderno, né, de anotações, eu fiz um desenho lá. Porque, se você pegar o Mar Vermelho lá, se fosse por cima, pelo caminho dos filisteus, e aqui a passagem bíblica fala o quê? Se eles fossem pelos filisteus, provavelmente eles voltariam, retornariam, ia morrer nas mãos do faraó ou morreria na mão dos filisteus. Por quê? Os filisteus já estavam avançados naquela época. Além de ser grandes e coisa e tal, que nós vamos ver também, eles já tinham um avanço muito maior do que o povo hebreu. E preparado para a guerra. O povo hebreu até então viver esses 400 anos lá como escravos. Talvez viveram 50 anos enquanto lembravam-se de José. A Bíblia não fala quanto tempo se lembrou de José do Egito. Mas talvez se lembrasse por 50 anos, como o camarada naquela época vivia 120, né? 120, 150 anos, talvez se lembraram durante 100 anos depois, ao longo do tempo vai se esquecendo. Então o que acontece? Se eles fossem preparados para a guerra, era uma coisa, mas não eram escravos. Então subir, passar por cima e pegar os filisteus lá, o que acontece? Eles vão ver os filisteus armados, iam se arrepender, e a gente vai ver que eles por muito menos se arrependeram e pediram para antes tivesse deixado a gente para morrer no Egito, eles iam retornar. Então, por isso, o Senhor faz um outro caminho lá, onde eles vão beirando o Mar Vermelho, para ter também, para ser tratado e ter uma outra passagem. Amém? Vamos lá. Vamos ler o versículo 19 do capítulo 13, que diz assim. Vamos lá, 19... Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo, certamente Deus os visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Então aqui está dizendo que ele pediu isso. Vamos lá em Gênesis 50, 25. Vamos ver aqui. Ele queria que levasse os ossos dele, não queria deixar no Egito. Aliás, o pai dele fez ele jurar isso no leito de morte, estão lembrados? Vocês não esqueceram dessa aula de Gênesis lá, né? Que o pai dele fez ele jurar antes de morrer que José levaria os ossos do pai lá para Padan-Aram, agora eu não lembro da cidade também, né? Que foi Padan-Aram, é isso mesmo, bispo? Entendeu? E aí pede para levar para lá, junto com Abraão, Rebeca, enfim, né? Com Raquel. Aqui vamos lá. No capítulo 50, versículo 25, diz assim: José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente, olha, presta atenção agora, Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Olha o que ele fala, certamente Deus visitará o camarada. Meu, se passaram 430 anos, a história não foi esquecida. Aquilo, olha, chega me arrepiou agora. Presta atenção, o Senhor tinha falado com ele lá, ele pediu isso aí, passaram-se 430 anos, eu li para vocês agora. Ele fez jurarem que iriam levar. Quantos morreram, quantos nasceram nesses 400 anos? Se eu estou falando para vocês, que o camarada vivia 100 e poucos anos, vamos pôr na melhor das hipóteses, não estamos vivendo 200 anos nessa época mais. Nós teríamos pelo menos aí a terceira ou a quarta geração. Pelo menos, contando o camarada que tem um abençoado lá que viveu 150, o segundo mais 150 são 300, e o terceiro viveu aí pelo menos 120. Pô, um número legal. Então, para e presta atenção no que significava isso. Nós estamos falando de 3 gerações, lembrando de uma promessa. Só que ele fala que Deus visitaria o povo e lembraria dos ossos, da promessa que foi feita. E aqui eu li para vocês em Êxodo, que aí o que acontece? Eles levam os ossos de José. Fala sério, é lindo demais, é tão maravilhoso ver que após mais de 400 anos, um pedido feito, presta atenção, no leito de morte, e que demandava grande fé ao Deus vivo estava sendo
satisfeito. Ou seja, aquilo que ele pediu no leito de morte ao Deus vivo, um pedido, era muita fé que ele estava vivendo agora. Então, é lindo demais, é lindo demais. A presença de Deus junto a seu povo se manifestava de maneira espetacular em forma de uma coluna de nuvens e de coluna de fogo. O Senhor fez com que sua presença fosse vista e sentida dentre as pessoas que saíram do Egito. Se todos se concentrassem suas atenções na divina presença, não teriam motivos para temer. Então, assim, se eles parassem, começassem a prestar atenção em tudo aquilo que o Senhor estava fazendo, a nuvem, a coluna de fogo, eles não iam ter medo de mais nada. Aliás, né, eu acho que só as 10 pragas, tudo aquilo que o povo viveu, a experiência das 10 pragas, o Senhor fazendo, e a última praga ainda, poupar os filhos de Israel, a gente viu quantas pragas o Senhor mandou, o povo hebreu lá nas terras de Gósen não viveu nada disso. E agora ainda veio uma manifestação da natureza, outra, mais uma, para o povo não temer a nada. Só que a gente, né, infelizmente, a gente está sempre temendo, né, a gente recebe palavra, mas parece que está temendo a má notícia, parece que a gente quer viver naquele buraco, né, naquela situação. Então, em nome de Jesus, olha que palavra poderosa, o povo sai aqui completamente diferente, completamente em patamar diferente, porque o Senhor fazendo manifestação da glória dele. E no capítulo 14 nós vamos ver agora, vai começar um outro momento, que aqui eles começam a sair, eles se acampam ali na beira, né, do Mar Vermelho, se acampam ali, porque estavam esperando que forma que eles vão fazer, ou para atravessar o rio, ou que Moisés desse uma outra direção para eles, ainda que não fosse passar por cima lá perto dos filisteus. E aí eles param ali. E aí vai começar um outro momento, que é o quê? A perseguição de Faraó. Pela última vez, o Senhor vai endurecer o coração de Faraó. Então tem muita coisa para a gente ver sexta-feira. Então eu vou, por conta do horário, não dá para a gente continuar o capítulo 14 aí hoje. Mas na sexta-feira, olha, se prepara, porque vai ser maravilhoso, que nós vamos ver o que o Senhor vai fazer, a experiência que esse povo vai ter passando o Mar Vermelho. Amém? Glória a Deus, pessoal. Encerrado a luz da palavra, eu quero orar com vocês agora, enviar vocês para uma noite extraordinária. Eu sei que tem gente no relógio de oração, vai ver daqui a pouquinho a transmissão, né? Em nome de Jesus. Não esqueça de compartilhar. Como no YouTube a gente fala, dá um like, né? Aqui não, compartilha, né? Compartilha pelo Facebook, para que a palavra possa chegar a todos que precisam aí receber, né? E aprender, aumentar o conhecimento. Conhecimento não ocupa espaço e ninguém pode tirar de você. Eu sempre brinquei que eu sempre gostei de aprender muito, né? Embora eu fui muito preguiçoso para estudar, hoje o Senhor me transformou, eu não posso ter mais nada disso. Mas eu falo o seguinte, o conhecimento é algo que ninguém pode te roubar. Então procura conhecer um pouco mais das Escrituras, que a palavra de Deus diz que a gente peca por falta de conhecimento. Então vamos conhecer, vamos aprofundar. E eu ainda me coloco sempre à disposição para qualquer dúvida, me chamar no particular, com o maior prazer. Eu não sei tudo, mas aquilo que eu não souber, eu vou buscar para passar para vocês. Então, estamos juntos, vamos aprender junto, vamos mergulhar junto, tem muita coisa para a gente ver esse ano. E esse ano, quem estiver na luz da palavra comigo, né, participando conosco aí, nós vamos aprender muita coisa, tem muita coisa para a gente viver. E isso nós estamos começando, estamos falando do segundo livro da Bíblia, tem muita coisa, né? Eu não sei se a pessoa vai fazer algum intervalo em julho, mas não tem nada previsto ainda, então nós temos muita coisa aí para a gente aprender. Como vai ter alguns intensivões aí por conta das unções do pessoal, alguns que vão ser ungidos, então eu não sei, mas tem muita coisa, então fica ligadinho, não perde nada. Sempre que puder, eu vou lembrar de coisas que já foram passadas para a gente não esquecer, e a gente vai tocando em alguns pontos que nos levam lá atrás, como agora a gente voltou lá em Gênesis, a gente vai indo, nós vamos entendendo tudo como aconteceu, por que aconteceu, como foi e o que gerou tudo isso. Amém? Glória a Deus, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor, por essa noite extraordinária, Pai, por essa palavra que nos foi ministrada. Abre o nosso entendimento, Senhor, que essa palavra venha se multiplicar dentro de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento de uma forma extraordinária, Senhor, em nome de Jesus. Nos usa como instrumento, Pai, para proclamar e para levar a Tua palavra a muitos, Pai, em nome de Jesus. Restaura, Senhor, a cada um nesta noite. Tira todo o cansaço, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Entra com a Tua cura, com a Tua libertação, com a Tua restauração, Pai, em nome de Jesus. E eu, como servo e ministro do Senhor, envio o Teu povo uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus.
Esta é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama. Aproveita que a pessoa não está aqui, não tem coraçãozinho para fazer, né? A Pátia está aqui. Ela deixou a pupila dela, a filha dela aqui, olha, eu tô pego, viu? Ela vai dedurar, você pode ter certeza, porque a bispa vai ver depois. Pessoal, um beijo grande, amo vocês em Cristo Jesus, muito bom estar com vocês. Quem entrou aí e não consegui dar boa noite, o Jefferson que é coraçãozinho. Ele fica esperando, ele entra, faltando 10 minutos para acabar o programa só para pedir para fazer coração. Fala sério. Ele quer, sabe o que ele quer? Que eu coloque a vozinha que ele anda fazendo por aí. Né? Deixa ele. Pede que esse tenha coração de novo, você vai ver só. Ó, rapidinho. Beijo, pessoal. Até sexta-feira. E não esqueça que amanhã tem a palavra do dia logo cedo. E à tarde tem Prefiro Crer. Eu não sei ainda quem é o entrevistado de amanhã. Vamos esperar para ver. Mas será um testemunho extraordinário. Um beijo, fica na paz do Senhor. Tchau, tchau.